Bom, hoje iremos falar sobre a demonstração das mutações do patrimônio líquido, certo? A equipe é composta por mim, César Augusto, Davi Lima, Georgia Magalhães, João Victor Costa, Ricardo Levi, Thiago Bastos e Williano Alves. Bom, o conceito da demonstração das mutações do patrimônio líquido é uma peça contábil responsável pelo detalhamento e o desenvolvimento ou até mesmo o retardo, a involução, como mensurado, do patrimônio líquido da entidade. A importância dessa demonstração ela se encontra no fato de que ela é responsável pelo detalhamento da movimentação que ocorre durante o exercício em diversas contas que compõem o patrimônio público. Essa movimentação das contas integrantes do patrimônio público, elas podem ter a origem em suas receitas, mas também podem ter em suas despesas, contudo, não se limitam a isso. Existem fatos contábeis que alteram o patrimônio das entidades do setor público, mas que não passam pelo resultado do período, junto com quaisquer contribuições dos proprietários deduzidas as distribuições aos proprietários. A NBC TSP 11 detalha a informação que a entidade do setor público deverá pormenorizar em sua DMPL de acordo com a referida norma à entidade e deverá apresentar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstrando o resultado do período, o que cada item da receita e da despesa do período que, conforme exigido por outras NBCs TSP, seja reconhecido diretamente no patrimônio líquido e o total desses itens, o total de receitas e despesas do período, calculados como a soma das linhas A e B, demonstrando separadamente o valor total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o valor correspondente à participação dos não controladores e, para cada componente do patrimônio líquido, divulgando separadamente os efeitos das alterações nas políticas contábeis e da correção de erros. Referente à NBC TSP 11, a gente sabe que o que forma sua estrutura conceitual seriam os conceitos bases para a DECASP e outros RCPGs, a base para a elaboração das demais normas, certo? As características qualitativas, os elementos das DCASPs, a mensuração e os reconhecimentos e os conceitos bases. Além das informações citadas anteriormente, a entidade deverá detalhar na DMPL ou em notas explicativas os valores relacionados às transações com os proprietários. Quando agirem nessa situação, assim como os valores de distribuição aos proprietários, a entidade deverá informar também o saldo do início do período, a data base da demonstração e as alterações realizadas ao longo do período a que a demonstração se refere. Caso a entidade demonstre componente do patrimônio líquido de maneira separada, ela deverá detalhar por meio de conciliação os seus saldos iniciais, as movimentações que ocorrem durante e os saldos finais, certo? A alteração total do patrimônio de uma entidade do setor público ela é caracterizada pelo resultado do período, ou seja, adicionado com outras receitas e despesas que são inseridas diretamente no patrimônio público, sem passar pelo processo normal de apuração do resultado. Além dessas receitas e despesas, devem ser consideradas também as contribuições dos proprietários e as distribuições aos proprietários, que seriam os lucros. A norma NBC TSP 11 detalha que as contribuições dos proprietários na qualidade de detentores de capital demandam cuidados importantes no seu reconhecimento contábil. Isso porque, para as entidades controladas, essa contribuição deverá ser reconhecida como um ajuste direto no patrimônio líquido da entidade controlada somente quando as contribuições aumentam a participação da entidade controlada no capital da entidade controlada. A seguir, esquematizamos um gráfico para facilitar esse entendimento, onde temos a entidade A como a controladora e a entidade B como a controlada. Uma operação financeira normal decorrente de uma transação operacional entre entidades. Não consta na DMPL. E a seguir teríamos em outra situação a entidade A como controladora ainda e a entidade B como controlada. Uma operação financeira para o aumento de capital e de participação de capital, que esta sim consta na DMPL. A obrigatoriedade da elaboração. O MCASP, ele detalha que é obrigatório para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da federação. Ela será obrigatória para as empresas estatais dependentes citadas acima, pois essas entidades elas estão sob o bojo da Lei nº 6.404/76. Apesar de não prever a DMPL como uma demonstração contábil obrigatória,
Essa mesma lei ela reconhece que a sua importância ao permitir que a demonstração de lucros e prejuízos acumulados fosse incluída na DMPL, conforme podemos observar no artigo 186, segundo parágrafo, onde a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante de dividendo por ação de capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. Então, com isso, a gente conclui que, caso a entidade venha a publicar a DMPL, ela poderá deixar de publicar a DLPA. Caso o nível de detalhamento apresentado nessas demonstrações de mutações de patrimônio líquido seja o mesmo do apresentado na DLPA. Para que isso seja possível, uma das colunas da DMPL é a dos lucros e prejuízos acumulados. Além dos detalhes de obrigatoriedade e discricionariedade, de elaboração e divulgação da demonstração contábil, devemos destacar que ela é uma peça que complementa o anexo das metas fiscais, a AMF, que é integrante do projeto de lei das diretrizes orçamentárias, a LDO, certo? Essa obrigatoriedade ela é encontrada prevista no artigo 4 e 2º da Lei Complementar 101/2000 da LRF, que seria a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde essa lei de diretrizes orçamentárias ela atenderá ao disposto no segundo artigo 165 da Constituição e integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultados nominais e primários e o montante da dívida pública para o exercício a que se referirem para os dois seguintes. A evolução do patrimônio líquido também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Isso aqui é contido no anexo. Referente à estrutura. A DMPL ela será elaborada com o uso do grupo 3, que seria o PL, patrimônio líquido, e a classe 2, passivo, do PCASP. O MCASP detalha que o preenchimento de cada célula deste quadro deverá conjugar os critérios informados nas colunas com os critérios informados nas linhas. Os dados dos pares de lançamento desses critérios poderão ser extraídos através de contas de controle, atributos de contas, informações complementares ou outra forma definida pelo ente. Nas colunas são apresentadas as contas contábeis, das quais os dados devem ser extraídos, enquanto as linhas delimitam o par de lançamentos de tais contas. Por exemplo, supondo um aumento de capital em dinheiro, o preenchimento da coluna patrimônio social / capital social e da linha aumento de capital deverá extrair os dados respectivos par de lançamentos com as contas de caixa e equivalência de caixa e de patrimônio social e capital social. O MCASP apresenta a seguinte estrutura para a elaboração e apresentação da DMPL, onde aqui nós teremos a especificação, os saldos e as respectivas distribuições para onde eles iriam. O MCASP também traz a definição do patrimônio social / capital social, o adiantamento para futuro aumento de capital, reserva de capital, ajuste e avaliação patrimonial, reservas de lucro, demais reservas, resultados acumulados e ações e cotas em tesourarias, certo? Referente às definições, o patrimônio social ou capital social seria o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta. O adiantamento para futuro aumento de capital compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou cotistas destinados a serem utilizados para o aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos. Reservas de capital seria a compreensão dos valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas. As reservas de lucros seriam as reservas constituídas com parcelas de lucro líquido das entidades para finalidades específicas. Os ajustes de avaliação patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação ao valor justo, nos casos previstos pela Lei nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela Comissão dos Valores Mobiliários, enquanto não computadas no exercício, do seu resultado, em obediência ao regime de competência. As demais reservas seriam não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
certo? Resultados acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávites ou déficits acumulados das administrações diretas, autarquias, fundações e fundos. A conta ajuste de exercícios anteriores, que registra os efeitos de mudança do critério contábil ou da retificação do erro imputável ao exercício anterior, que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta de resultados acumulados. As ações e cotas em tesouraria seriam o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade. Referente às transações comuns ADM-PL. Existem operações que são comuns de serem encontradas, e por diversos motivos o patrimônio líquido poderá sofrer alterações, e alguns desses motivos seriam o acréscimo pelo lucro ou a redução pelo prejuízo do exercício, a redução por dividendos, a redução por pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, acréscimos por reavaliação de ativos, acréscimos por subscrição e integralização de capital, acréscimos pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações integralizadas ou o preço de emissão das ações sem valor nominal, acréscimo pelo valor da alienação de partes beneficiárias e o bônus de subscrição, acréscimos por prêmio recebido na emissão de debentures após o trânsito pelo resultado, redução de ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda, entre outros. Por outro lado, existem situações que não afetam o patrimônio público e por isso elas não vão ser incluídas na DMPL. Seriam elas o aumento de capital com a utilização de lucros ou reservas, a reversão de reservas patrimoniais para a conta lucros ou prejuízos acumulados, a compensação de prejuízos com saldos de reservas patrimoniais, a apropriação dos lucros acumulados para a formação de reservas de lucros, legal, lucros a realizar ou para contingências. E aí partimos para a elaboração. No processo de elaboração da DMPL, deve ser representada de forma sumária e coordenada a movimentação ocorrida durante o exercício, nas diversas contas dos subgrupos do patrimônio líquido. Associado ao MCASP e também ao manual FIP-CAF, é necessário realizar os ajustes de débitos e créditos sofridos em capital social, reservas de capital, reservas de lucros, reservas de reavaliação, ajuste de avaliação patrimonial, outros resultados abrangentes, lucros ou prejuízos acumulados, etc. A DMPL ela é uma demonstração contábil com abrangência limitada dentro do âmbito público. Isso porque o MCASP detalha ser ela obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes de federação. Para a sua elaboração é utilizado o grupo 3, patrimônio líquido, e classe 2 do passivo do PCASP, mencionado no item estrutura. Ora, se considerarmos que o município de Fortaleza não possui empresa estatal dependente, o exemplo utilizado neste trabalho foi a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGER, empresa estatal responsável pelo gerenciamento e o disciplinamento de mais de 90% das águas acumuladas no estado do Ceará de forma descentralizada, integrada e participativa. Ela foi criada pela Lei nº 12.217, de 18 de novembro de 1993, com a finalidade de implantar um sistema de gerenciamento de oferta de água superficial e subterrânea do estado, o que compreende o monitoramento de reservatórios e poços, a manutenção e operação das obras hídricas e a organização de usuários. A seguir, alguns dos itens observados na elaboração da DMPL. Tomando como base para o fim dos exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Também acessamos o princípio da transparência, certo? No site da COGER, com as demonstrações contábeis, onde a gente pode ter o acesso ao balanço patrimonial de 2021, as demonstrações de patrimônio líquido de 2021, demonstrações de fluxo de caixa, de resultado, relatório de auditoria independente, parecer de auditoria estatuária, parecer do Conselho Fiscal, onde todas essas informações estão contidas no próprio site da COGER. Também temos o princípio da transparência no site do Ceará, certo? Onde a gente pode acessar para o cearatransparente.ce.gov.br, onde lá também teremos um balanço geral do Estado.
E aqui facilitamos as informações, certo? Onde no site da portal.coger.com.br nós encontraremos diversas demonstrações contábeis, sendo informações acessíveis para todo e qualquer público, podendo ver as de 2021 no link mencionado. Vale ressaltar também que é de fácil acesso e a DMPL traz diversas informações avaliando as movimentações ocorridas às contas de patrimônio líquido durante o exercício fiscal, certo? Também podemos acessar dados sobre o balanço geral do Estado no portal cearatransparente.ce.gov.br/portal da transparência. Ou seja, o público tem acesso direto a dados que envolvem o quanto foi integralizado, o quanto falta para integralizar, diversas movimentações do patrimônio líquido sobre a reserva de capital para imprevistos e está dando lucro ou prejuízo. A seguir, as fontes de onde foram retiradas as informações seguintes.